Oi, galera! Mais um dia de quarentena, né? Espero que todos estejam bem. Vamos lá, né? A proposta desse vídeo é analisar uma redação modelo Enem. Mas antes de continuar o vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. Se você ainda não é inscrito e o vídeo foi relevante para você, então se inscreve e não esquece de ativar o sininho. Então, bora lá para a gente começar. Vou começar o vídeo, eu escolhi uma proposta do Enem, que é a proposta de 2017, que fala sobre desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, para que a gente possa analisar. É importante sempre fazer essa atividade de análise de propostas do Enem, para que a gente possa se habituar, se acostumar com como é que o Enem ele elabora uma proposta. Então, essa proposta que a gente vai, essa redação que a gente vai analisar agora é de uma ex-aluna nossa, o nome dela é Ivna, ela disponibilizou o texto dela para que a gente possa fazer esse estudo. Então, hoje ela está na universidade, né, fazendo o curso de letras na UFC. Esse texto ela produziu em 2017, no ano realmente que ela foi participar do concurso do Enem em si, né? Então vamos lá. Vou tentar dividir esse vídeo nas partes em que o texto se estabelece. Então, vou criar um videozinho para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a intervenção. Assim vai ficar mais fácil da gente compreender o texto. Se tiverem alguma dúvida, vai postando nos comentários, pergunta. Se tem dicas de conteúdo, também posta nos comentários. Já temos algumas dicas que os colegas estão postando, mas quanto mais, melhor. E assim eu posso selecionar os conteúdos direitinho, ok? Então vamos lá, eu vou ler e vou analisando. Se vocês perceberem aí pela introdução do texto, eu já deixei marcadinho os conectivos, que são elementos essenciais dentro do texto. Então, o que está em amarelo são os elementos coesivos, os conectivos em si. Lembra que a introdução ela é dividida em 3 períodos. Então, eu tenho lá, cada pontinho se estabelece um período. Vou ler parte por parte e a gente vai analisando para identificar. Antes da gente começar, vamos lembrar, a introdução ela está dividida em 3 períodos. O primeiro período seria uma apresentação da própria proposta, o segundo período, a problematização e o terceiro período, a tese. Mas antes de começar a análise, o que é importante a gente fazer? Vamos voltar ali para a proposta em si. A proposta diz, né, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, as palavrinhas-chave, né, que nós temos aqui, a palavra surdo já é uma palavra extremamente importante, né, ela que vai nortear todo o nosso texto. Temos formação educacional, também é uma outra palavra-chave importante para a construção desse texto. A palavra Brasil, lembra que normalmente ela aparece nas propostas do Enem, então ela é uma palavra também importante, porque você vai nortear toda a sua discussão dentro do contexto brasileiro. Mas outra palavra que é extremamente importante seria a palavra desafios. Então, quando a gente trabalha com a palavra desafio, nós estamos subentendendo que o Enem quer que você trabalhe com as problemáticas. Quais são os problemas que norteiam a comunidade surda dentro desse contexto de formação educacional, certo? Então, depois que você entende quais são as palavras-chave que você deve trabalhar, você vai organizar seu pensamento. Então, nós temos desafios, que vai ser quais são os problemas que essa comunidade enfrenta no Brasil. Vamos falar do contexto educacional, porque ele quer saber sobre a formação educacional e principalmente da comunidade surda. Vamos lá para a introdução. Na introdução, vamos ler o primeiro período. Diz assim: a Carta Magna de 88 assegura que todos têm os mesmos direitos e devem ser tratados, portanto, com isonomia. Esse primeiro período, ela utilizou uma referência da Constituição Federal. O que é a Carta Magna? A Carta Magna é um sinônimo para a Constituição Federal, certo? Então, ela iniciou o tópico frasal dela, esse iniciozinho a gente chama de tópico frasal, fazendo uma referência à Constituição, a uma lei.
Quando ela faz essa referência à Constituição, já está trabalhando com a competência 2. Lembram, né, das 5 competências que o Enem trabalha. Depois eu vou postar um videozinho falando sobre as 5 competências para vocês não esquecerem, tá? Então, quando eu trabalho com elementos que saem do senso comum, nesse caso aqui a Carta Magna, eu já estou trabalhando com a competência 2, certo? Eu poderia utilizar qualquer outra referência, uma referência histórica, poderia utilizar uma citação de um filósofo, tudo isso iria ser referente à competência 2, né? Já valorizaria a tua nota nessa competência. Pode também citar um filme, então depende do seu repertório, do que você conhece. Quando eu falo normalmente de leis, você subentende que a lei ela tá ali prescrita, tá forte, né? Bem bonita, mas na prática ela acaba, na grande maioria, não sendo aplicada. Então, em seguida, o conectivo que ela coloca é no entanto. Então, é uma contraposição. Então, tem a lei ali bonitinha, ela estabelece os direitos e os deveres do cidadão, mas, no entanto, o que acontece? Qual é a contrariedade saindo da lei? No Brasil, olha a palavrinha Brasil que ela já coloca aqui, fazendo referência com a própria proposta. Então, lá na proposta tem lá a palavrinha Brasil. Então, é importante que você destaque em algum momento a palavra Brasil. Então, vamos. No entanto, no Brasil, a inclusão educacional, outra palavra-chave é o que já aparece aqui, de portadores de deficiência auditiva, outra palavrinha, portadores de deficiência auditiva, também relacionada à proposta. Ainda é um desafio a ser enfrentado pelo tecido social brasileiro. Então, percebe que aqui ela está problematizando, mostrando que realmente existe esse problema, ele é real dentro do contexto brasileiro. Então, a inclusão educacional de portadores de deficiência auditiva ainda é um desafio a ser enfrentado pelo tecido social brasileiro. Então, eu digo que a lei está bonita ali, prescrita, mas, por outro lado, o Brasil ainda enfrenta problemas para colocar essa comunidade, que é a comunidade surda, dentro de um contexto de qualidade educacional. Agora a tese. A tese, lembra que a gente sempre destaca 2 problemas, né? Você vai pensar em 2 probleminhas e vai construir ele em forma de um texto. Aqui nós temos os 2 problemas, essa parte em verde são os 2 problemas que ela destacou. Então vamos lá, ela começa. Isso se deve... Essa expressão conectiva, ela faz uma retomada. Quando eu digo isso é essa problemática aqui todinha que ela estabeleceu no segundo período. Então, isso se deve, sobretudo, aí o primeiro problema, aos ideais antiquados e enraizados no corpo civil. Certo? Então, seria um pensamento preconceituoso que está intrínseco à humanidade desde um contexto histórico mais antigo, certo? O segundo problema, bem como ao despreparo dos educadores. Então, aqui já é o segundo problema. E aí ela segue com uma explicaçãozinha, uma vez que eles não são devidamente capacitados para lidar com esses indivíduos, ok? Então, você percebe que essa estrutura está dividida em 3 partes, 3 períodos aqui, ó, primeiro período, ponto, segundo período, ponto. Outra coisa que a gente pode observar, que cada período vai iniciar aqui em amarelozinho com os conectivos, as expressões conectivas, certo? Aqui em amarelo. O que mais que a gente pode observar? A construção lógica vai se estabelecendo no texto, coloca a lei, contrapõe a lei e em seguida destaca os 2 problemas. O corretor, ao ler essa introdução, ela já vai esperar que no primeiro parágrafo se fale sobre esse primeiro problema e no próximo parágrafo fale sobre este segundo problema, tá? Vou terminar aqui o vídeo para não ficar tão longo, só a introdução ficou bem longa, né? Se tiverem dúvidas sobre esse processo de construção nesse modelinho, manda aí embaixo nos comentários quais são as dúvidas e no próximo vídeo eu já começo a falar sobre o desenvolvimento ou então eu respondo as dúvidas que vocês tiveram em relação a essa construção textual, ok? Então, um beijo, até a próxima!